Shalom, pessoal. Hag Sameach Pesach. Nesse vídeo vamos fazer a conclusão daquele outro vídeo que foi perguntado qual seria a missão que todos nós temos em comum ao outro, a principal missão, a qual se descobrimos e buscar cumprir essa missão, vamos descobrir as nossas missões individuais e até mesmo as outras missões coletivas que tem nesse mundo. Para isso, primeiramente, eu peço a vocês que aqueles que gostem, dê o seu like, compartilhe com os amigos. E com isso eu vou começar com uma história de um reino, né? Uma história fictícia, tá? Uma história só para a gente poder entender, um exemplo para poder entender um ponto onde que eu quero mostrar para vocês. Tinha um reino, né? Nesse reino tinha um imigrante, uma pessoa que não fazia parte desse reino, que veio de uma tribo e não sabia que era um reino, não sabia que era um rei. E chegando nessa tribo, saindo dessa tribo, ele foi morar nesse reino. E lá ele começou a aprender a língua, começou a conviver com as pessoas, trabalhando, uma pessoa, né, do povo. De repente, um dia ele viu um movimento gigantesco no povo e ficou vendo as pessoas correndo para lá, correndo para cá. E ele ficou assim, ele lembrou, né, que na tribo dele, quando tinha esse movimento, era algum ataque, alguém estava atacando. Então ele correu, né, não tinha nenhuma arma, ele foi lá, não tinha nenhum arco, ele pegou uma pedra e foi correndo para ver quando ele viu as pessoas cercando uma pessoa, né? Ele era o rei, só que ele não sabia que era o rei, ele jogou a pedra no rei, atirou a pedra no rei. E nesse exato momento as pessoas voaram em cima dele, pegaram ele e queriam matar ele, né? Ficaram com o rei, porque o rei era uma pessoa piedosa, um grande rei que tinha naquele lugar. E o rei falou, não faça nada com ele. Eu quero saber porque ele me jogou uma pedra. O rei ficou espantado, porque ele tentou me matar, né? O que aconteceu? E ele foi depois direcionado até o rei. E o rei pôde perguntar para ele por que ele fez aquilo. O rei foi entrevistar ele e entendeu melhor. E o rei entendeu que ele não tinha noção que era um rei. O rei entendeu, compreendeu que ele não sabia que era um reino, né? Que ele veio de uma tribo. Então o rei olhou para ele e falou assim, a sua punição é estudar. Você terá a função de estudar. Vamos falar na linguagem de hoje, né? Você vai ter a função de fazer o ensino, começar a fazer o ensino médio, o ensino fundamental. E ele começou a estudar. Essa é a obrigação sua. E essa, estava todos sabendo que se ele não estudasse, ele seria punido à morte. E ele começou a estudar. Quando ele chegou na quarta série, vamos dar só esse exemplo, o que aconteceu com ele? Ele começou a entender que era um rei. Falei, caramba, o que eu fiz, cara? Que ignorância! Como era uma pessoa ignorante, ele foi lá e pediu uma audiência diante do rei, o rei aceitou, ele pediu perdão ao rei, me perdoa, majestade, porque eu pequei diante de ti, errei diante de ti, me perdoa, majestade. O rei tá perdoado, mas a sua punição ainda continua, você ainda tem que continuar estudando. E ele continuou estudando. Quando ele terminou os estudos ali, a primeira parte, ele, puxa, eu pedi o perdão ao rei, mas eu entendo que o meu perdão não foi com o conhecimento que eu tenho hoje, que é um rei, que é que é a representação do rei. E novamente, o que aconteceu com ele? Ele foi diante do rei, pediu uma nova audiência, e o rei aceitou a sua audiência, ele pediu perdão ao rei, e o rei falou, não, eu aceito seus perdões. Majestade, porque na primeira vez que eu pedi perdão ao senhor, eu não entendia a gravidade maior ainda, hoje eu entendo maior ainda a gravidade da minha transgressão contra o senhor. O rei falou que não, mas a sua punição é continuar estudando. E ele continuou estudando. E assim foi cada vez mais que ele compreendia, ele diante do rei pedir perdão ao rei. Toda vez que ele diante do rei pedia mais perdão, porque ele entendia cada vez mais a gravidade do erro dele, né? Então ele começou a compreender mais o que era o rei, quem era o rei e qual era a gravidade que esse rei, né, que ele tinha cometido contra o rei. E essa é a função de todo ser humano na face da terra, estudar e cada vez mais estudar sobre quem é Hashem, quem é Deus, quem é esse Deus de Abraham, Isaac e Jacob, quem é esse Deus que criou o mundo, quem é o arquiteto do universo, quem é esse que criou cada ser humano né, nessa face da terra. Falamos que existe um Deus infinito, mas eu sei quem é ele? Existe um Deus infinito, eu sei quem é, ele é um Deus infinito, mas qual a tua intimidade? Não, ele faz milagre na minha vida, muitas pessoas respondem isso, mas você estuda e busca ter uma intimidade maior com ele, conhecer mesmo ele? Tem pessoas que vão falar que sim. Eu já faço isso. Mas você faz como Abraham fez? Abraham nasceu numa família de pessoas idólatras. Abraham chegou um dia, começou a olhar para os céus, refletindo, olhando,
E viu o que ele viu? Que tinha um arquiteto. Ele viu que tinha uma pessoa que estava por trás daquilo tudo que foi criado. O que Abraão fez? Abraão pegou e começou a entender. Agora eu preciso conhecer esse Deus para poder assim estar corretamente andando diante dele, saber qual é a vontade dele. Se ele me criou, ele tem um propósito para a minha vida. Se ele criou, ele tem uma vontade para a minha vida. Para mim saber o que ele quer, ele quer de mim, eu preciso conhecê-lo. E a vida de Abraão inteira foi cada vez mais tentar conhecer Hashem. Abraão viveu a vida inteira estudando sobre quem era Hashem. Abraão num dia não entendeu quem era Hashem e simplesmente sentou, não, já conheço ele, já não tem mais. Porque como a gente pode dizer que conhecemos algo infinito? Não tem. A gente vai estudar a nossa vida inteira. A vida inteira e não vamos conhecer o infinito, porque é infinito. Mas tem algo que nós possamos adquirir esse conhecimento no infinito e possa nos acrescentar na nossa vida. E isso que Hashem quer de nós, de todo ser humano. Porque a partir do momento que eu começo a estudar sobre Hashem, eu começo a ter maior confiança nele, começo a passar a ter um maior conhecimento e saber naquilo que eu estou errando e naquilo que eu estou transgredindo. Eu passo de deixar de ser uma pessoa invejosa, ter inveja dos outros. Eu passo a entender os problemas, que eu começo a dizer, pô, eu estou passando, não é que eu não vou chorar, não é que eu não vou ficar triste, mas eu vejo que o problema não é uma desgraça, mas sim algo que a gente trouxe para mim, para o meu crescimento, porque eu entendo, eu passo a não ter mais a emunar, eu passo a começar a ter bitahon, que é confiança plena em Hashem. Muitas pessoas têm fé em Hashem. O que é fé? É crer que existe algo. Tem muitas pessoas que não têm nem emunar, e emunar já é ter uma crença maior em Hashem, né? Ele acredita que Hashem vai fazer algo. Se ele agir de forma correta, Hashem vai começar a fazer algo por ele. Mas o bitahon é a confiança plena em Hashem. Uma pessoa que pode confiar de forma plena em Hashem. Ele tem uma confiança a qual ele entende que ele agradece a Hashem pelas coisas boas e agradece a Hashem pelas coisas más, porque ele entende que o mal nesse mundo não é o mal na totalidade da criação, que tudo que Hashem faz é para o bem. E para isso, o ser humano ele precisa estudar, buscar conhecer Hashem. E como faz isso? Pegando livros de grandes sábios, pegando livros de grandes rabinos, fazendo meditação, olhando para a criação, olhando para as estrelas, entendeu? Falando com Hashem, como o Rebbe Narma diz, fazendo ribodedut, orando, falando, indo para um lugar e orando a Hashem, rezando, pegando salmos, que chamam de Terrilim em hebraico, rezando os Terrilim, fazendo daquelas palavras dos salmos suas próprias palavras diante de Hashem. Eu vejo muitas pessoas que vêm até diante de mim, Michel, eu quero me converter ao povo judeu, e eu pergunto, por que você quer se converter ao povo judeu? Por que você quer ser um judeu? Por causa dos monoteístas, tem algumas mixvotes para cumprir, o povo de Israel tem vários mixvotes. É isso? Você compreendeu quem é Hashem primeiramente? Você entendeu quem é Hashem? Você entendeu que essas 7 mixvotes é um princípio de uma caminhada? Né? Eu sou monoteísta, mas você é um monoteísta? Você chegou a ser chamado de justo entre as nações? Abraham foi um justo entre as nações. Abraham não era parte do povo de Israel, mas que alguém chama de judeu. Se você ler o livro Kuzari, você vai ver no livro Kuzari de um sábio grande falando que Abraham não era judeu. Abraham era um Binei Noah, um monoteísta. Como é chamado hoje, os monoteístas nos dias de hoje, Binei Noah, ele era chamado de monoteísta. Yitzhak, Yaakov e os filhos de Israel, todos os pais das tribos. O povo de Israel foi chamado povo de Israel no Monte Sinai. Ali o povo passou a ser chamado povo de Israel. Até ali eram chamados de hebreus. Eram os hebreus. E para isso precisou um processo de conhecimento sobre Hashem, de buscar melhorar as nossas amidotes, melhorar nossas falhas. Precisa melhorar, cada um precisa melhorar a minha falha como ser humano. É difícil, é uma luta. Uma pessoa ela tem que chorar
Não precisa chorar na frente dos outros, mostrando como eu estou arrependido, não. Ela tem que chorar dentro dela, quando ela transgride, faz uma transgressão. Ela não tem que se matar para a transgressão, mas ela tem que entender a dor da transgressão. Mas que ela lutar para parar de fazer aquela transgressão. Porque ela entende que aquilo não só fere ela, mas ela fere o Criador. No sentido, não que ele está sentindo dor, mas é porque quando a gente ama algo de fato, a gente começa a estudar sobre algo, a gente vai começar a amar a Hashem de verdade. E um amor que vai crescendo cada dia. A gente olha para os sábios, a história dos sábios, do Baal Shem Tov, dos Sadikim, todos do povo de Israel, do Rebbe Akiva, de todos eles, e vemos o amor deles por Hashem, o quanto eles dedicavam a viver por Hashem. Podemos pegar, não só os povos do povo de Israel, podemos pegar também outros homens, né, como o próprio Eliezer, o servo de Abraham, que era filho de um rei, Nimrod, que decidiu servir a Abraham. E por que ele decidiu servir a Abraham? Porque ele viu em Abraham, ele viu que tinha um Deus. E ele precisou assim, eu preciso conhecer esse Deus. E Eliezer está no Midrash, né, na Guemará, no Talmud, que ele não morreu. Tá? Ele não conheceu a morte como um profeta Eliarro. Muitas pessoas me falam, eu quero me converter ao povo de Israel. Eu digo, primeiramente você precisa se converter a Hashem. Conhecer o Criador, o arquiteto do mundo. E para isso, não é só conhecer a Torá, é conhecer Ele, ter uma intimidade com Ele. Cada um vai ter sua intimidade, é individual, mas buscar conhecer cada vez mais. Não é dizer, tem pessoas que eu já vi, pessoas, não, eu conheço sem quem é Hashem. Não sabe, se tu falou isso, já não sabe. Eu não sei quem é. Se você diz isso para mim, você já não sabe quem é. Isso está sendo uma arrogância. Hashem despreza o arrogante. Mas que todos nós temos uma arrogância, mas Hashem, um tipo de nível de arrogância, Hashem despreza ser arrogante. Rain Lusaton diz que só pecamos porque não conhecemos a verdade. E qual a verdade que é essa que não conhecemos? É o próprio Hashem. Só transgredimos, fazemos transgressões porque não conhecemos Hashem da forma que podemos conhecer. Cada ser humano tem a parte que ele pode conhecer do Hashem. Ele vai ter que tem que conhecer todos os dias, buscar conhecer Hashem. Digo, para mim também, estou falando para vocês, mas estou falando isso para mim também. Então, qual é o dever de cada ser humano nessa face da Terra? Qual é o dever que temos em comum? É conhecer Hashem, saber quem Ele é. Assim vamos saber onde que é a minha função. A inveja no mundo vai acabar. O ódio vai acabar. Porque eu vou olhar para o meu irmão e vai dizer assim, ele faz parte de um corpo junto comigo, ele tem uma função diferente da minha. Eu não tenho que invejar o que ele tem. Eu não tenho que invejar que se ele está mais alto, se ele está mais baixo. Eu não tenho que olhar para ele se ele está mais baixo com desprezo. Porque ele é um lixeiro, um gari, um pedreiro. O que ele é? Entendeu? A mulher, eu não tenho que olhar para um cara que eu só querer um cara que está lá em cima. Não, todo mundo vai entender que tem que trabalhar nesse mundo. Todo mundo tem uma função nesse mundo. Todo mundo vai se juntar para servir esse Criador. Vai olhar para cada um e falar assim, aquele ali, aquele indivíduo, ele faz parte de mim. Ele faz parte da minha vida. Hashem olha a humanidade como seus filhos. Não olha só o povo de Israel. O povo de Israel, Hashem fala, meus filhos. Mas toda a humanidade é filho de Israel, de Hashem. Toda a humanidade. A missão do povo de Israel é ser luz para a humanidade. A missão do povo de Israel é ser Mashiach para a humanidade. O Mashiach, o Messias que as pessoas ficam propagando, o Messias é para o povo de Israel. Ele não é o ser principal do povo de Israel, não. Ele é o ser que vem levar o povo de Israel a chegar a Hashem, conhecer Hashem. E assim, a partir disso, o povo de Israel ser luz para a humanidade. Israel iluminar o mundo, levar, vocês estão nesse mundo como nós estamos aqui para servir a Hashem. Vamos conhecê-lo, entender quem é Ele. E assim as profecias começam a se cumprir, como do profeta Oséias, que diz que 10 homens agarrarão nas franjas de um judeu e iremos contigo. Não é se converter o povo de Israel, não necessita se converter o povo de Israel, é se converter a Hashem. Essa é a principal função do homem, e cada um vai entender sua função dentro do corpo, porque cada povo é um organismo que faz parte de um corpo, que é toda a humanidade. E se todos nós compreendemos qual é a nossa função,
Assim, juntos poderemos servir a Hashem e trazer a Geulah. Hag Sameach a todos, obrigado a todos e espero que todos possam compreender e possamos buscar a nossa função. Shalom para todos.